Olá, na nossa segunda aula da disciplina de Redação Oficial e Empresarial do curso de Administração Pública, nós vamos falar um pouco sobre os pronomes de tratamento e as normas de correspondência. Então, no que se refere aos pronomes, nós vamos apresentar quais são os vocábulos que nós devemos utilizar no momento em que nós estivermos nos dirigindo a determinadas autoridades. E em relação às normas de correspondência, nós vamos apresentar como que nós devemos fazer o seu endereçamento, qual é a formatação na forma de uma sugestão e, em seguida, falar um pouquinho sobre a concordância em relação aos pronomes que nós estivermos utilizando nessa correspondência oficial. Então, iniciando, nós podemos falar aí dos pronomes. Então, os pronomes, na realidade, são locuções, são expressões, são termos que nós devemos mencionar no momento em que nós estivermos nos dirigindo a algumas autoridades. Então, é necessário que você conheça um pouquinho sobre esses pronomes para que na hora de redigir o seu comunicado oficial, nele não contenha erros em relação a esse aspecto. Então, vamos apresentar somente alguns. Em seguida, você poderá fazer consultas para identificar quais os demais pronomes de tratamento que deverão ser utilizados. Então, nós vamos iniciar utilizando a Vossa Excelência. Em que momento nós utilizamos esse pronome de tratamento? Então, nós usamos esse pronome de tratamento para nos dirigirmos ao presidente da República e aos diversos presidentes da Câmara, do Senado e do Congresso, para que nós possamos, então, fazer a nossa solicitação. No momento em que nós formos escrever para essas autoridades, é necessário que você use a expressão Excelentíssimo Senhor na forma por extenso e, em seguida, a função dessa pessoa, dessa autoridade. Então, nós vamos usar Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados. Então, é por extenso. Quando nós formos nos comunicar com os deputados, senadores, governadores, vereadores, ou seja, outras autoridades, aí nós, ao invés de utilizarmos a expressão Excelentíssimo Senhor, nós vamos usar simplesmente a expressão Senhor seguido da função. Então, Senhor deputado, Senhor senador. Então, no momento em que nós estivermos nos dirigindo a essas autoridades, então o vocativo, ele é Excelentíssimo Senhor, mais a função, ou simplesmente Senhor e a função, seguido da função que ele desempenha. Vossa Senhoria. Então, Vossa Senhoria nós utilizamos quando nós estivermos nos comunicando com quem? Com os oficiais das Forças Armadas, diretores de onde? Dos órgãos, de algumas instituições, de algumas entidades e chefes de departamentos. Então, nós vamos usar a expressão, o vocativo senhor, seguido da função. Senhor oficial das Forças Armadas, senhor diretor. Então, nós iremos utilizar esse pronome de tratamento chamado Vossa Senhoria no momento em que nós estivermos nos dirigindo a essas pessoas. Em seguida, nós devemos aprender um pouquinho sobre o pronome de tratamento, que é a Vossa Majestade. Então, nós vamos utilizar esse pronome de tratamento quando estivermos nos comunicando com reis, rainhas e imperadores. E aí o vocativo, a expressão que nós devemos escrever é simplesmente majestade. Vossa Magnificência. Quando é que nós utilizamos esse pronome de tratamento? Quando nós estivermos nos comunicando com reitores de universidades. Então, nós vamos escrever da seguinte maneira: Magnífico Reitor, ou então nós podemos utilizar Excelentíssimo Senhor, e aí a função que ele desenvolve dentro dessas universidades. O próximo pronome é a Vossa Santidade. Então, nós utilizamos esse pronome de tratamento quando nós estivermos falando ou nos comunicando com o Papa. Qual é a expressão que nós devemos escrever? Santíssimo ou simplesmente Santo Padre.
Essas são as duas expressões oficiais que nós podemos escrever no momento em que nós desejarmos nos comunicar com o Papa. Em seguida vem meritíssimo. Então, meritíssimo nós utilizamos quando? Quando estivermos nos comunicando com os juízes de direito. Então, nós vamos escrever a seguinte expressão: meritíssimo senhor juiz, no nosso documento oficial. Eminência. Eminência é outro pronome de tratamento que nós devemos utilizar quando estivermos nos correspondendo ou expedindo algum ato oficial para os cardeais. E aí nós vamos usar nesse nosso documento a expressão eminentíssimo senhor e a função que ele desempenha. Em seguida temos excelência reverendíssima. Nós vamos usar esse pronome de tratamento no momento em que estivermos nos comunicando com quem? Com os bispos e arcebispos. E como que nós devemos escrever, que expressão ou que vocativo nós devemos escrever no momento em que estivermos redigindo o nosso comunicado oficial? Excelentíssimo, ou então a expressão reverendíssimo senhor, mais a função que ele desempenha dentro do órgão ao qual nós estamos endereçando o nosso comunicado. O próximo pronome de tratamento é a reverência. Então, reverência é quando nós desejamos nos comunicar com quem? Com os sacerdotes e todos os demais religiosos. Nesse caso, nós vamos usar a expressão reverendo e mais a função que ele desempenha. Então, o vocativo é reverendo, seguido da função que essa autoridade desempenha. Então, nós vimos alguns pronomes de tratamentos que são mais usuais no nosso dia a dia. E temos aí um importante lembrete, que o pronome de tratamento antigo, conhecido como digníssimo, esse pronome ele foi revogado, ele deixou de ser utilizado na comunicação oficial. Então, só para lembrar, para que você, na hora em que estiver escrevendo um ato oficial ou um comunicado oficial, não utilize mais desse pronome de tratamento. E, em seguida, nós temos uma outra ressalva, que é o pronome denominado doutor. Então, doutor, na realidade, ele não é conhecido bem como um pronome de tratamento, mas sim como um título que um determinado profissional obtém quando ele realiza um curso denominado doutorado. Mas, no dia a dia, ficou convencionado utilizar essa expressão para as pessoas que exercem a função da advocacia, os advogados, e nós temos aí também os médicos. Então, para essas duas categorias profissionais, admite-se utilizar essa expressão chamada doutor. Para os demais casos, só devemos utilizar essa expressão se a pessoa realmente tiver a titularidade expedida por uma instituição de ensino superior conveniada, autorizada legalmente no Brasil. Então, nós podemos perceber que para que nós possamos finalizar, a nossa comunicação, é necessário que nós saibamos utilizar os pronomes de tratamento e, ao mesmo tempo, que saibamos fazer a concordância verbal em relação a esses pronomes. Então, o verbo sempre estará na terceira pessoa. E aqui nós colocamos dois exemplos. Então, o verbo vai concordar com quem? Com o substantivo da locução. Então, nós temos aqui Vossa Excelência, que é a nossa locução. Então, o nosso verbo, ele tem que concordar com quem? Com excelência. Então, fica aqui, ó, conhece. Vossa Excelência conhece. Em seguida, nós temos aqui Vossa Senhoria. Então, nós temos aqui, ó, o substantivo, esse verbo vai ter que concordar com a senhoria. Então, ficará encaminhará. Vossa Senhoria encaminhará seu pedido. Então, pode ver que os dois verbos mencionados aqui, grifados, eles estão concordando com quem? Com o substantivo. E quando nós desejarmos mencionar um adjetivo próximo de um pronome de tratamento,
esse adjetivo, ele tem que concordar com o sexo da pessoa a qual nós estamos dirigindo o nosso comunicado. Então, se for uma mulher, você vai usar esse adjetivo no feminino, e se for um homem, você vai usar o adjetivo no masculino. Então, como exemplo, nós temos aqui, ó, Vossa Excelência está atarefado quando estivermos encaminhando o nosso comunicado para um homem. Ou, Vossa Excelência está atarefada quando o nosso comunicado oficial estiver sendo endereçado para o sexo feminino. Então, os adjetivos concordam com o sexo e não com o substantivo do nosso pronome de tratamento. E para que nós possamos, então, nós vimos quais são os pronomes de tratamento e como é feita a concordância. Para que nós possamos finalizar o nosso texto, é necessário que você utilize duas expressões, respeitosamente e atenciosamente. Quando é que nós vamos utilizar respeitosamente? Quando nós estivermos encaminhando o nosso comunicado para autoridades superiores. E atenciosamente, quando nós estivermos encaminhando o nosso comunicado oficial para autoridades que estão no mesmo nível hierárquico ou para autoridades de nível inferior. Então, essas são as duas expressões que nós devemos utilizar para fechar, para finalizar um comunicado oficial, respeitosamente e atenciosamente. Em seguida, nós temos, após nós finalizarmos o nosso texto, nós temos que identificar qual é a pessoa que está escrevendo esse comunicado. Então, nesse sentido, nós temos que mencionar o nome da pessoa, em seguida, o cargo que essa pessoa ocupa. E aí ela assina em cima dessas duas informações. E como sugestão, então nós podemos dizer que um comunicado oficial, ele deve seguir as seguintes orientações. Primeiro, ele tem que ser impresso, né, num papel branco, ou nós podemos utilizar um papel reciclado, de preferência o papel A4. A fonte, você pode escolher a fonte que for mais conveniente, a partir do tamanho 12. O espaçamento entre as linhas de 1. O espaçamento entre os parágrafos, sempre deixar uma linha em branco de um parágrafo para o outro. E em relação às margens, a margem superior, nós podemos deixar 4 centímetros e a margem inferior 2 centímetros, a direita 2 e a esquerda 3 centímetros. E os parágrafos recuados a 2 centímetros. Então, isso aqui é uma sugestão que está contida no nosso manual, para que você, no momento em que estiver redigindo o seu comunicado oficial, você se espelhe para poder formatar o seu texto oficial, o seu ato oficial. E no caso do endereçamento, então, quando você for preencher o envelope para poder endereçar o seu comunicado oficial, é necessário que nesse envelope tenha as seguintes informações: a forma de tratamento, que são os pronomes de tratamento que nós vimos, o nome da pessoa a qual se destina o nosso comunicado, em seguida o cargo, o endereço completo, o CEP, o nome da cidade e do estado. Então, vamos apresentar 2 exemplos para que você possa se basear no momento em que você estiver elaborando ou preenchendo o seu envelope para encaminhar o seu comunicado oficial. Então, temos aí, ó, Excelentíssima Senhora, aqui é um nome fictício, Maria de Lourdes. Então, o pronome de tratamento, em seguida vem o nome da pessoa. Qual é o cargo dessa pessoa? Secretária do Estado de Casa Civil. Aí nós colocamos aqui o endereço do órgão a qual ela está vinculada. Aí, em seguida, nós colocamos aí o estado, a cidade e o estado. Um outro exemplo, nós temos aí ao senhor, aí no caso aqui nós estamos encaminhando essa correspondência a um cidadão comum. Ao senhor Johnny Ferreira também, nome fictício. Esse senhor, ele é presidente de um determinado órgão e esse órgão está localizado no seguinte endereço, cujo CEP, a cidade e estado foram mencionados logo em seguida. Então, esses são 2 exemplos de endereçamento de um determinado comunicado oficial.
Então, nós queremos só relembrar que, quando você estiver se comunicando, é essencial que no ato oficial, que pode ser na forma de um parecer, de um relatório, de um ofício, é necessário que você utilize os pronomes de tratamentos corretamente e no seu texto é necessário que ele seja escrito de forma impessoal, objetiva, concisa, que obedeça à norma culta, que tenha poucos erros gramaticais e que obedeça também à formatação recomendada nos manuais gramaticais, para que você assim possa comunicar da forma mais precisa possível o conteúdo que você deseja transmitir à população. Porque todos os atos oficiais visam o quê? Regular uma determinada situação, mostrar os direitos e deveres das pessoas daquela comunidade e, ao mesmo tempo, retratar ou relatar um determinado assunto de maneira bastante técnica. Então, é essencial que você conheça os padrões gramaticais, que você conheça um pouco da norma e da linguagem oficial que são utilizados nesses atos ou comunicados oficiais, principalmente se você atua dentro da administração pública ou se você exerce algum cargo dentro da administração, porque em algum determinado momento do exercício dessa sua profissão, você necessitará elaborar ofícios, fazer alguns requerimentos, algumas circulares e memorandos. Então, nós finalizamos o nosso segundo conteúdo e desejamos aí que você tenha o quê? Bons estudos em relação aos pronomes de tratamento.